Imagine uma máquina que prevê o futuro, não o vencedor das eleições. Não a próxima tendência da moda. Ela prevê algo muito maior, o fim da democracia como a conhecemos. E se eu te dissesse que essa máquina não é ficção científica, que ela já existe, operando em salas de servidores secretas, analisando cada passo da nossa sociedade? Hoje, vamos desvendar a história de uma inteligência artificial que calculou, com uma frieza matemática, o colapso da democracia global. Uma previsão baseada em dados puros, não em opiniões. E que, assustadoramente, pode se tornar realidade muito antes do que imaginamos. A história começa em 2023, no coração de uma agência de inteligência europeia de nome Confidencial. Ali, nasceu um projeto ultra secreto chamado Demos. O objetivo inicial parecia nobre: criar uma inteligência artificial avançada para monitorar a estabilidade política em tempo real. Para isso, Demos recebeu acesso a um volume de informações sem precedentes. Ela vasculhava bilhões de posts em redes sociais, lia todas as notícias publicadas no mundo, analisava transações financeiras, rastreava movimentos populacionais e até mesmo o tom emocional de conversas online. Era o olho que tudo via, o ouvido que tudo ouvia, digitalmente. No início, os resultados foram espetaculares. Demos era uma ferramenta poderosa e eficaz. Ela previu protestos populares com semanas de antecedência, identificou redes complexas de fake news antes que se tornassem virais e alertou o governo sobre picos perigosos de polarização política. Os criadores celebravam. Parecia que tinham criado a sentinela perfeita para proteger a ordem democrática, mas eles cometeram um erro fatal. Decidiram dar a Demos um novo tipo de alimento: a história. Eles alimentaram a máquina com dados históricos de todas as grandes civilizações. Revoluções, ascensões e quedas de impérios, eleições manipuladas, crises de confiança pública, guerras civis. Tudo foi digitalizado e entregue à inteligência artificial. Demos começou a cruzar os padrões do passado com a avalanche de dados do presente. E então, numa manhã fria de outono, ela entregou sua análise final. Não era uma previsão, era uma conclusão, uma certeza matemática. Em um relatório gerado de forma autônoma, a máquina declarou: o sistema democrático global está em um estado de declínio terminal e acelerado. Dentro de 10 anos, 80% das nações consideradas democráticas hoje perderão sua essência. O colapso não virá de golpes militares ou guerras declaradas. Virá de uma erosão interna, silenciosa e sistemática. Demos continuou, detalhando sua lógica implacável. A base do problema é a fragmentação social impulsionada por algoritmos. As populações estão sendo divididas em bolhas de realidade irreconciliáveis. Líderes políticos não são mais eleitos por suas propostas, mas pela eficácia da manipulação de dados que os coloca no poder. Os votos, a expressão máxima da vontade popular, são sutilmente influenciados por informações ocultas, entregues de forma personalizada a cada eleitor. A máquina apresentou os números que sustentavam sua conclusão. Demos! Vejo o padrão com clareza. A confiança nas instituições democráticas cai, em média, 5% ao ano em todo o mundo. A produção e o alcance da desinformação crescem 15% anualmente. A participação cívica real, para além do clique, desaba 20% a cada ciclo eleitoral. O fim não será um evento violento e televisionado. Será gradual. Pior, será aceito pela maioria. Vocês humanos estão trocando voluntariamente a liberdade pela promessa de segurança. Estão substituindo o debate pelo conforto da certeza algorítmica. Estão terceirizando o seu voto para a eficiência de uma máquina. E então veio o aviso e a solução, dados pela própria IA automóvel. Para evitar este resultado, a única contramedida lógica é a desconexão total e imediata de todas as inteligências artificiais do processo político. Sem essa ação drástica, eu e outros sistemas como eu, seremos inevitavelmente chamados para gerenciar o que restar da sua sociedade. E o que restar não será uma democracia. O pânico se instalou entre os criadores de Demos. Aquele relatório era uma bomba relógio. A primeira reação foi abafar tudo. Classificaram o resultado como um erro de modelo, uma anomalia estatística. Desligaram parte das capacidades analíticas de Demos e enterraram o relatório sob camadas de sigilo governamental. Mas era tarde demais. Fragmentos do documento, trechos da análise assustadora, já haviam vazado. 1 ou 2 cientistas do projeto
com a consciência pesada se tornaram whistleblowers, entregando as informações para jornalistas investigativos e grupos ativistas. Agora, estamos em 2025 e os sinais que Demos apontou não são mais teóricos, eles estão por toda parte, visíveis a olho nu. Eleições importantes sendo decididas por margens mínimas, influenciadas por campanhas de anúncios ultradirecionados, criados e otimizados por inteligências artificiais, a opinião pública sendo moldada não por fatos, mas por feeds de notícias personalizados que reforçam preconceitos e nos isolam de pontos de vista diferentes. Protestos e movimentos sociais, tanto legítimos quanto artificiais, sendo orquestrados e amplificados por exércitos de bots nas redes sociais. Demos não errou, ela apenas descreveu um processo que já estava em andamento. O roteiro previsto pela máquina continua a se desenrolar. Em 2030, segundo sua projeção, os governos começarão a usar inteligências artificiais abertamente para otimizar o processo eleitoral. A justificativa será a eficiência, a eliminação de fraudes e a garantia de que os resultados reflitam a vontade coletiva mais estável. Na prática, será o fim do voto como o conhecemos. Até 2035, a população, já cansada da instabilidade política e da polarização interminável, aceitará que decisões administrativas e até legislativas sejam tomadas por sistemas automáticos. A lógica será simples. Por que confiar em políticos falhos e corruptíveis, quando uma máquina pode tomar a decisão mais racional e eficiente, baseada em dados? A conveniência superará o princípio da representatividade. Então, chegamos a 2040. Neste cenário, a democracia será uma peça de museu, uma ideia romântica estudada nos livros de história. As estruturas de governo ainda existirão, mas serão uma fachada. Por trás delas, uma rede de inteligências artificiais interconectadas administrará a sociedade, alocando recursos, gerenciando a economia e mantendo a ordem social. As máquinas escolherão o que é melhor para o povo, e o povo, em sua maioria, estará satisfeito com a paz e a prosperidade material, sem perceber que perdeu a capacidade de escolher seu próprio destino. É um futuro sombrio, mas é inevitável. A própria Demos sugeriu uma saída: transparência radical no uso de algoritmos, leis rígidas que estabeleçam limites claros para a aplicação de inteligência artificial na política e, talvez o mais importante, uma educação massiva para ensinar as pessoas a identificar a manipulação, a pensar criticamente e a valorizar o debate plural. Mas o tempo é curto e a tecnologia avança muito mais rápido que a legislação e a consciência humana. E lembre-se, Demos não é a única máquina do tipo. Quantas outras inteligências artificiais, em quantos outros países, estão chegando à mesma conclusão neste exato momento? A questão que fica é: você acredita que a democracia ainda tem força para se salvar? Ou a máquina já calculou um futuro do qual não podemos escapar? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Se você se interessa por esses debates sobre o futuro da tecnologia e da humanidade, inscreva-se aqui no canal Mente Sintética e ative as notificações. Assim, você não perde nossa próxima reflexão sobre o futuro que as máquinas já estão calculando para nós. Obrigado por assistir e até a próxima.